Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo. Na verdade, hoje só noite e madrugada, né? Noite, madrugada, trevas, escuridão. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries do Meia Pantufa? E também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Boa noite, boa madrugada, Lucas. E aí, assistidores de filmes de vampiro e do Nicolas Cage? Hoje a gente conta também com um convidado mais do que especial. Ele é historiador, professor, podcaster, fã de cinema trash, fã de Nicolas Cage, fã de vampiro. É a pessoa exatamente certa pra estar aqui com a gente hoje. O Gabriel Braga, do RDM Cast. Boa noite, boa madrugada, Braga. Prazer ter você aqui com a gente. Fala, meu povo. Pô, depois de uma introdução dessa, eu fico até constrangido aqui. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz aqui de poder falar de duas paixões, né? Que é vampiros e Nicolas Cage. Então, tô muito feliz. Melhor pauta impossível. Exato. É o sonho de pauta. Depois de umas semanas meio esquisitas, o cinema voltou a nos trazer filmes interessantes e curiosos. Uma das obras em cartaz em maio de 2023 é Renfield, uma comédia sobre o atormentado servo do Drácula que quer mudar de vida e ajudar pessoas ao invés de alimentar o Lorde das Trevas. O filme, dirigido por Chris McKay e estrelado por Nicholas Hoult, tem como principal atrativo a escolha do Nicolas Cage para interpretar o Drácula, fazendo várias referências ao icônico vampiro de Bela Lugosi, de 1931. Mas o que a gente achou de Renfield? E o público curioso pode esperar desse novo filme? Quais foram as coisas que a gente mais gostou e as que a gente não gostou tanto assim? E onde Renfield se encaixa na maluca filmografia do Nicolas Cage? Mas antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica lá em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E agora a gente tá também com uma novidade. A gente quer saber de vocês sobre o tema da semana e tá bem fácil de participar. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, abre o episódio e responde a enquete da semana. Qual o seu filme de vampiro favorito? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas chega de enrolação e bora começar o episódio. Pega sua pipoca e seu refri e vem com a gente curtir Renfield e os vampiros na cultura pop no Pipoca e Pantufas. Pipoca e Pantufas. Como sempre, eu vou começar aqui pelo meu convidado. Antes da gente falar do filme, Braga, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, você tem um interesse bem leve em vampiros, em histórias de vampiros, né? Uma coisa assim, que passou bem por cima da sua vida e dos seus gostos pessoais e acadêmicos, não é? Aquele famoso interesse saudável, né? Ficou num nível muito tranquilo e saudável de eu escolher como tema da monografia do mestrado, né? Então já começa nessa loucura, né? Eu sou formado em História e daí decidi fazer tanto a monografia, o TCC, quanto o meu mestrado sobre essa figura histórica do vampiro, né? Não necessariamente do cinema e tal, embora seja impossível não fazer uma referência ou outra, né, a cinema e literatura. Mas a ideia foi fazer esse vampiro folclórico, esse vampiro histórico, e rendeu, assim, eu brinco com o saudável, porque pro TCC eu analisei já um tratado sobre vampiros que tinha 1000 páginas, né, então já começou a loucura ali, né, não foi uma escolha muito inteligente de ser feita. Não, então assim, já que estamos aqui com o mestre em vampiros... nunca pensei que eu fosse dizer isso num podcast na frente do microfone, mas já que estamos aqui com mestre em vampiros, tem alguma coisa das histórias tradicionais, do folclore, das coisas que você pesquisou, que acabou indo pras telas? Seja indo pro Bram Stoker, seja indo pras telas mesmo com o filme do Bela, com as outras adaptações, alguma característica mais assim, marcante ou mais legal que Hollywood virou e falou, não, isso aqui ia dar um bom filme, e aí criou essa imagem do vampiro que a gente tem hoje?
Olha, eu acho que as características que ficaram, assim, foi mais a coisa geográfica, né, do vampiro sempre vir dessa Europa Oriental ali, dos Balcãs, coisa assim. E o sugar sangue, mas isso não é muito regra pro vampiro folclórico, né? Porque daí tem toda uma treta de tradução, se o vampiro realmente saía da tumba ou se só saiu o espíritozinho. Tinha várias brigas nisso. Mas é mais a questão do sugar sangue e ser um morto-vivo, porque de resto é meio que tudo invenção do Bram Stoker em Drácula, né? Ele que faz essa grande junção de 1 milhão de lendas diferentes e cria essa figura do vampiro. Gusta, Drácula ou Edward? Edward, não. Sem chance. Inclusive, o Robert Pattinson, assim, tá numa escalada pra provar que ele sabe fazer um bom gótico. Eu acho que é o objetivo da vida dele agora, né? Virou o argumento dele, assim, pra ele existir, né? Pra quem não sabe do que o Gusta tá falando, há conversas e negociações pra que o Robert Pattinson interprete o Drácula nos anos a se seguir aí em Hollywood. Então vamos ver, né? Eu acho que ele tá constantemente tentando se livrar da imagem do Crepúsculo, o que é uma bobagem, né? Porque a fase de falar mal do Crepúsculo já passou há muitos anos, né, gente? Pelo amor de Deus, deixa o Crepúsculo lá quieto. Crepúsculo é um filme cult, o primeiro, inclusive. O restante que tá estragado. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando o Luiz sugeriu a pauta com o Braga, porque o ano passado eu comecei a ler. Eu nunca tinha lido o livro original, assim, né? Do Bram Stoker. Só tinha lido resenha, filmes de referência, etc. Mas eu peguei pra ler o livro do Bram Stoker e foi definitivamente o melhor livro que eu li o ano passado. Eu fiquei viciado em histórias de vampiro. Eu assisti todos os filmes. Peguei o livro também do Stephen King, que é A Hora do Vampiro, pra ler também, o Salem's Lot, né, também. Não, gente, e assim, rende demais esse tema, porque eu acho que a gente nunca cansa de falar sobre vampiro e eu não entendo por quê. Por que a gente fica fascinado por essa história sombria? Parece que não tá gerando coisas, frutos positivos pra gente, né? Bem que o Braga falou, né? Assim, tipo, gente, mas que pesado, parece que eu não tô me alimentando de coisa boa, só negatividade. Mas, cara, é muito legal ver essa parte da humanidade, assim, sabe? De como a gente, justamente no comecinho do livro do Bram Stoker, as pessoas avisam pro Jonathan Harker, né, lá que é o personagem principal, fala assim, cara, não vai pra lá, não mexe com isso. É como se a gente tivesse sido avisado também como leitor, né? Cara, não lê esse livro, não começa a ler essa história. Vai ser ruim pra você. Mas é viciante como a mitologia dos vampiros e do Drácula, aqui em questão que a gente tá conversando, é fascinante mesmo. Todos esses detalhezinhos de como ele se esconde, como ele faz pra se alimentar, como ele precisa da pureza, né? Porque na obra original do Bram Stoker tem essa questão de preferir coisas mais limpas e mais puras. Tem também a questão dele não ser muito apegado a mulheres só como o cinema tradicional fez. Ele é meio pan, assim, ele não tá nem aí. Ele quer que seja uma criatura limpa, sabe? Não precisa ser... Então, tem várias coisinhas que tem lá no Drácula, tem na mitologia, assim, original, digamos assim, mas eu acho que quando a gente vem aqui pros modernos e a gente chega em Renfield, tem várias desses rastros que ficaram lá nas obras originais, nas obras clássicas, que é muito gostoso de ver, muito gostoso de revisitar e que bom que com muito bom humor, sabe? Drácula ele é amor livre. No Twitter ele entraria numa briga sobre não monogâmicos, Com certeza. Ele é o primeiro não monogâmico. E o Drácula ainda tem uma coisa de crítica não tão velada assim à aristocracia, né? O Drácula terroriza uma vila que tá bem embaixo da casa dele e ninguém chega perto da casa dele, todo mundo tem medo dele. É uma espécie de amplificação de um medo, de uma crítica à aristocracia. O Drácula é um conde, né? Afinal de contas. E isso já vindo do final do século XIX, né, gente? É uma crítica que se estabelece... É óbvio que é uma história de horror, ela tem outras perspectivas, mas pra mim é muito claro também que você tem uma crítica forte aristocracia e é uma aristocracia que é perigosa e que é violenta e que é misteriosa em seus fetiches. O Drácula... Você falou negócio de pansexual aí, me vieram tantas coisas na cabeça, mas eu acho que se a gente for por esse lado, a gente nem fala de Renfield. Fiquei imaginando ele lá no De Olhos Bem Fechados, sabe? Fazendo a festa do casarão. Não, aquela mansão ali, né? Acho que ele só não ia achar tão bom porque não tinha gente muito pura, né? De luz, assim. Lucas, e aí? Cara, então, se tratando de histórias de horror, assim, a minha porta de entrada, assim, foram os vampiros. Eu nunca fui muito, né? Eu falo isso aqui
bem recorrente aqui no Meia Pantufa. Eu nunca fui muito do cinema de horror e tal. Nunca foi meu gênero favorito, mas aos poucos, assim, eu fui entrando em algumas coisas. E aí a gente, pra te ajudar, a gente só chama o pessoal da RDM pra vir aqui o tempo inteiro, né? Pra você ficar bem confortável com o tópico. Não, mano. Os amigos legais que você arranjou, colega de podcast, bem gente fina. Pois é, hoje em dia eu sou até ouvinte do RDM, pra você ver. Enfim, mas assim, o que mais me chamou a atenção disparado sempre foram os vampiros. Eu era moleque, eu ia nas festas fantasia, eu queria sempre ser vampiro, de vampiro, eu achava o mais legal. O que mais me chamava a atenção, assim, sempre desde moleque, eram as histórias de vampiro. Então, se tratando de horror, foram as primeiras histórias, assim, que eu passei a consumir. É o que mais me chamava a atenção. Como o Gustavo tava falando, o vampiro em si tem uma coisa meio fascinante, assim, uma coisa que te puxa, assim, que torna interessante. Não sei se é toda essa aura que foi sendo construída, né, dos mitos ao redor das histórias de vampiro, mas é uma coisa bem atrativa, né, que vai se tornando bem interessante. E tô tentando lembrar aqui, cara, qual que foi o primeiro, assim, que mais me chamou a atenção, mas enfim, um que ficou bem marcado, assim, na minha memória foi Entrevista com o Vampiro. Acho que foi um dos primeiros, assim, que eu peguei pra assistir. E até hoje, acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, de vampiro. E eu acho que ali tem muito forte estabelecido aquela coisa do vampiro ser um cara sedutor e sempre atrás ali das mulheres. Acho que isso aí é bem... Eu fui assistir o Drácula... Das mulheres! Não, né? Também. Aí... Porque, vamos lá, né? Porque é igual aqueles... a gente fala isso direto aqui, a gente falou quando a Gabi tava aqui. É igual os incel, nerdola maluco, né? Que não, o filme tem que ser másculo. Eu gosto mesmo é de Top Gun. Amigo, né? Top Gun. O Entrevista com o Vampiro, Entrevista com o Vampiro é a mesma coisa, né, gente? O Entrevista com o Vampiro é um dos filmes mais gays que eu já vi, assim. A galera... o mesmo ator. Eu percebo um padrão aí, sabe? Porque reza a lenda que o Tom Cruise, quando ele vê a Nicole Kidman, ele foge, né? Ele não frequenta os mesmos lugares que ela. Agora, aí o Top Gun, aí tem Entrevista com o Vampiro. Então, opa, peraí. Não, mas talvez ele esteja querendo levar pessoas de todos os gêneros pra cientologia, então talvez não conte muito com positivo. Eu acho que esse é o plano dele, no fim das contas. Mas eu acho que esse foi o que ficou mais gravado, assim, na minha cabeça da figura do vampiro, assim. Eu fui ver o Drácula do Bram Stoker muito tempo depois de ver esse filme. Eu acho que aqueles vampiros ali do Entrevista com o Vampiro, eu acho que ditaram dali pra frente tudo que foi feito de vampiro depois. Foi essa figura do vampiro mais sedutor, mais bonitão e tal. Tanto é que fizeram um filme da origem do Drácula depois, que ele era praticamente um super-herói, né? Que, meu Deus do céu. Não sei se o Braga gosta desse filme, mas... Não. Graças a Deus. Aproveitando o gancho aqui, Braga, nossa, vou te fazer uma pergunta bem difícil, bem mala agora. Você tem alguma obra cinematográfica que envolve vampiro que você considera, assim, sua favorita, de longe, ou você tem muitas que você gosta? Cara, é difícil escolher só uma. Tem várias que eu acho sensacionais. A começar pelo Drácula de 31, né? O Bela Lugosi é meu Drácula favorito, assim. Amo demais aquele filme. Tem toda aquela discussão de, não é muito fiel ao livro e tal, mas, eles juntam dois personagens em mas não fica uma coisa ruim, confusa. Deixa. Tanto que é o que dá origem agora pro Renfield, né? Que o Renfield não é o cara que vai até a Valáquia, né? O cara que vai pra Romênia. Não é. Mas é isso aí, já tá estabelecido. Tá tudo certo, só deixa rolar. Eu amo de paixão o Drácula no Mundo da Minissaia, que acho incrível, é sensacional. O Garotos Perdidos, o Hora do Espanto, esses vampirão dos anos 80 ali, eu sou super fã também. É legal você ver como ele vai mudando, né? Você tem vários tipos de vampiro ali ao longo das décadas e ver como que demorou pra Entrevista com o Vampiro chegar. Porque, o livro é de 77, se não me engano, e o filme vai sair só em 94. Então você ter esses vampiros ali mais melancólicos, mais dramáticos, demorou um pouco pra chegar, né? Que ainda tava naquela vibe dos vampiros rock and roll dos anos 80. Ô Braga, queria aproveitar pra te fazer uma pergunta. O personagem principal do livro, assim, quem contrata... Nossa, eu jurei que você ia pegar uma pergunta da audiência. Pareceu que você ia falar assim, a Sara Jane quer saber de você. Cara, a gente tem aqui um espectador. Não, mas a pergunta é a seguinte:
É porque você falou do Bela Lugosi aqui e da junção dos personagens e de como isso acabou desencadeando em Renfield, né? Porque, na verdade, o personagem que fica ali junto com o Drácula na história toda é o Jonathan Harker, que é o cara que sai de Londres, vai lá. Porque a história do Drácula, assim, pra quem ainda não sabe, ela é o seguinte, tem um representante imobiliário, né? Um cara que quer vender umas casas, umas terras lá em Londres pro Drácula, que é um cara esquisitão, um conde esquisitão que tá morando no alto de um castelo lá na Romênia, né? Não sei, é porque acho que no livro não fica exato, não lembro se fica, mas enfim. Aí ele tá lá no leste europeu, eles têm que subir de carruagem, etc. E aí ele chega nesse castelo e fica preso nesse castelo. Esse é o nosso personagem, que ele é um representante imobiliário e ele precisa mostrar os mapas de Londres pro Drácula se interessar pela cidade, ver se vai comprar o imóvel. É que é o vendedor, né? Ele precisa lá Phil Dunphy. bater meta. Ele precisa lá vender as casinhas que estão paradas lá empoeiradas. Fazer um reels do castelo, assim. Exatamente. Então ele precisa vender essa casa. E pra mim, essa proximidade do Jonathan Harker com o Drácula, que é o mais forte. Por que eles não chamaram esse filme de Harker? Por que o filme não é sobre o Jonathan Harker, já que ele é o principal? Você tem alguma explicação? É porque eles seguiram o universo da Universal lá, né? Eles tentaram uns anos atrás impulsionar esse Dark Universe, né? E daí deu muito errado, porque o Drácula... Aquele Drácula, a história nunca contada não foi legal. E Múmia... mais uma vez Tom Cruise aí, ó. O primeiro filme, né? O primeiro filme do Dark... Nós vamos investir o nosso multiverso da Universal com Múmia do Tom Cruise. Meu Deus. A pessoa dá um tiro Foi certinho, assim, né? complicado. Já começa com chave de ouro. Vai ser o nosso Homem de Ferro do multiverso da Universal. É Múmia do Tom Cruise. E daí, como eles quiseram fazer essa referência ao filme dos anos 30, no filme de 31 lá do Bela Lugosi, é o Renfield que vai vender o imóvel, né? Então eles quiseram seguir o filme lá. Eu acho que foi só por isso, porque eles já ignoraram o livro faz tempo, né? Tipo, deixa quieto. No filme lá de 31 é o Renfield que vai e volta e fica doidão lá comendo inseto no manicômio. Eles só resolveram seguir essa história pra poder fazer essa referência original, né? Fazer aquela parte em preto e branco, tal, que ficou sensacional. Sim. Não, e é bom fazer um apontamento aqui, porque capaz que boa parte das pessoas aqui não assistiu o filme do Bela Lugosi ou conhece só de ver imagens, frames e tal. O Bela Lugosi, ele não é só o Drácula. Tudo que você pensar de ruim nos anos 30, nos anos 40, o Bela Lugosi é. Fala assim, precisa interpretar um monstro, um vilãozão, uma pessoa deformada. Chama o Bela, vê se ele tá de boa ali, se ele quer... E ele fazia questão, né? Por muitos anos ele fazia questão. Não, eu quero ir. Maquiagem demorada e não sei o que. Não, eu sou o monstro. Frankenstein, vem, Bela. Não, eu quero ser... não, vem. Inclusive, é uma fun fact, a Bela do Crepúsculo chama Bela por causa... Não, nada a ver. Não. Porque é outro Bela. É sensacional isso, porque ele foi chamado pra ser o Drácula de 31 e ele recusou por conta da maquiagem. E daí depois ele teve que se render, daí ele fez Drácula, fez o Igor, daí ele começou a ser o cara da maquiagem, né? Ele teve que voltar atrás da decisão porque ele viu que o Boris Karloff teve um sucesso gigantesco, né? E ele tava perdendo uns empregos aí por não querer usar maquiagem, e daí ele teve que voltar atrás, daí realmente ele faz tudo que envolvia muita maquiagem, ele começa a fazer. E esse é um bom ponto pra gente puxar pra Renfield. Vamos começar por lá. Vou colocar uma vinhetinha aqui pra gente começar a falar. Bom, Renfield não é o seu típico filme tradicional de vampiro, né? Eu acho que já dá pra bater o olho e falar assim, não é uma história parecida com a do Drácula de 31, não é uma história pura de horror, é uma história de horror comédia. O filme é dirigido pelo Chris McKay, que só tem 2 longas antes desse, que é o Lego Batman e o absolutamente esquecível A Guerra do Amanhã. Se você pensar num filme esquecível, Nossa. é engraçado, um paradoxo, né? Se você pensar num filme esquecível, vai vir A Guerra do Amanhã na sua cabeça. Amazon Prime Video fazendo um filme com Chris Pratt de guerra, gastando uma fortuna e o filme fica lá. Então esses são os 2 longas do Chris McKay. Ele também ficou mais famoso por dirigir uma série de stop motion chamada Frango Robô. Teve algumas indicações ao Emmy por causa disso. Stop motion, séries, episódios curtinhos, fazendo paródia de cultura pop também. E agora tá na sua 3ª direção. O filme é escrito pelo Ryan Ridley e pelo Robert Kirkman. Robert Kirkman, que é o
autor de The Walking Dead, o quadrinho, e também foi produtor da série, e o Ryan Ridley trabalhou com ele em Invincible, também do Prime Video. Então esse aqui é um mega encontrão da Prime Video que pra fazer um filme pela Universal. E aqui eles resolveram tentar adaptar a história do Drácula pelo ponto de vista do Renfield, mas transformar a história numa comédia, né? Uma dark comedy, digamos assim, na linha de Invincible, que tá tentando se escorar um pouco em The Boys. É um mercado que o pessoal tá descobrindo aí que tem funcionado um bocado. Mas e aí, Braga? Você gostou do resultado final? Você acha que Renfield é um filme bom, uma experiência legal de ver no cinema? O que você achou, assim? Pô, totalmente, cara. Adorei o filme. Eu dei muita risada. Eu, inclusive, acho o timing do humor muito parecido com o do Lego Batman, que é outro filme que eu adorei, que eu não dava nada, e quando eu assisti eu fiquei completamente maluco. Eu achei sensacional. Eles botarem um Nicolas Cage de Drácula, ficou perfeito, combinou demais com o filme. A única crítica que eu tenho é que às vezes o filme quer ser muito mais, né? Eu queria que a história fosse um pouco mais contida, porque a gente quer ver o Nicolas Cage ali, o Drácula e o Renfield interagindo. E a gente tem, acho que, menos do que deveria. Acho que podia ter mais cenas dos dois, né? Mas é um filme que eu gostei bastante, eu me diverti muito, dei muita risada, eu acho que vale muito a pena. Eu até concordo um pouco com o Braga sobre a gente ter visto pouco, mas a minha sensação foi de que... A primeira impressão foi de que eles não tinham muito tempo com o Nicolas Cage. Eu fiquei com um pouco dessa impressão, assim. Sabe quando você tem o ator e parece que não tem muita agenda com o cara? Você imagina ele chegando assim, com a camiseta apertada assim no estúdio, falando assim com aquele sotaque dele, falando, ó... Eu só tenho 10 dias pra gravar, tá? Façam melhor. E saindo assim, pondo óculos. Nossa, escuro, gente, saindo embora. Eu fiquei muito, porque não é só com relação à presença dos dois juntos, é a presença do Nicolas Cage em si que dá falta. Então eles apostaram naquela coisa assim, terror pela ausência. Tipo assim, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo tentando se resolver, porque estão pensando no cara, e ele nem tá aqui na tela. Então quando ele aparece rapidão, resolve uma coisa assim em 2, 3 minutos, estraçalha todo mundo na tela e volta, né? Tipo assim, vira morceguinho e sai. Então isso dá uma sensação da gente de luto, assim, cara, eu quero ver mais esse cara, eu quero ficar mais perto dele. Eu tô com o Braga, assim, eu acho o filme sensacional, eu acho que ele realmente ele é moderno, ele não precisava ter sido sisudo, é um filme que ele é engraçado porque, sabe, chamaram o Nicolas Cage pra fazer o filme, não tem por que o filme ser uma releitura clássica e super gótica de... O tom do filme Drácula, combina sabe? com o overacting do Nicolas Cage, né? Eu acho que Exatamente. isso é o charme, assim, né? Porque, porra, a gente sabe como é que é o Nicolas Cage, a gente tá cansado de saber. Então, já que o filme é uma comédia, e é uma comédia, essa espécie de dark comedy, eu não sei nem se é o termo certo, mas é alguma coisa do tipo, assim, é o cara pra fazer, porque não tem problema ele gritar, não tem problema ele fazer careta, porque, é o que o filme tá pedindo, né? E acaba dando certo ali, com relação ao personagem dele, especificamente. E aí, passando pelo personagem principal, eu acho assim, o Nicholas Hoult nesse filme, ele realmente ele conseguiu colocar pra mim que ele é um ótimo ator. Eu gosto muito do Nicholas Hoult. Eu já gostava dele. A primeira atuação que me impressionou muito foi em Mad Max, que ele faz um personagem muito explosivo, um personagem que, inclusive, muita maquiagem, né? Ele é um ator que sempre faz personagens com muita maquiagem. Ele já fez também aquele Warm Bodies, que eu não sei como é que é o título em português, Meu Namorado é um Zumbi. É sempre um título tosco, assim. Mas é muito engraçado como ele tá diferente do que ele tá no menu, né? É difícil, assim, você bater o olho e falar, nossa, cara, é ele. Nada a ver, assim. Sim. Eu acho que a maquiagem ajuda muito aqui pra ele. Aquele cara meio contido, aquele emocore, assim, aquela coisa meio vibes emocore, parece que volta no filme. Ele fica um triste tentando sair do buraco, né? Assim, uma coisa meio... eu preciso sair dessa merda que eu me enfiei. E ele consegue cumprir o papel dele, ele consegue convencer a gente. Eu acho que tem alguns outros atores ali no elenco que não convencem tanto. E eu acho que é o principal ponto ali que o Braga ficou chateado, porque quando entram os outros coadjuvantes ali, as outras tramas, parece que os atores são muito caricatos. Eu entendo que eles quiseram fazer uma espécie assim de novelão mexicano pra trazer a história pra uma modernidade, pra atualizar um pouco a história, mas acaba que a gente se desconecta, porque tem algumas outras personalidades ali que não são tão interessantes, alguns personagens que não são tão bem construídos. Eu gostei do filme também, mas eu acho que, assim, ele tem muita cara de filme que o produtor pôs a mão demais.
pra ele ficar muito curto, pra ele ficar mais comercial, pra ele não ficar tão inacessível, alguma coisa assim. Eu acho que ele poderia até ser mais pesado em alguns momentos, apesar de a violência ser muito gráfica, eu acho que ele fica meio bobo. Às vezes, sabe? E quando você para pra pensar, cara, por que não fazer o Drácula o vilão dessa história? Por que não transformar essa história em uma história realmente sobre a codependência, o relacionamento tóxico do Renfield com o Drácula, sabe? Colocar ele essa figura mais imponente, assim. Eu acho absolutamente nada a ver aquela máfia, família ultra poderosa que quer dominar a cidade. Você pensa, pra quê? Aquilo não acrescenta em nada a história, não faz a história ficar mais engraçada ou mais perigosa. A gente, como o próprio Braga disse, a gente quer ver o Renfield e o Drácula. E beleza, assim, se esse fosse o foco, seria, assim, perfeito, nota 10 o filme. Eu acho ele divertido, mas eu acho que ele atira muito pra uns lados absolutamente desnecessários, assim, pra, não sei, fazer uma conexão mais moderna com o público, sei lá, eu acho... Enfim, eu gosto muito da referência que eles fazem de cara ao filme de 31. É muito legal fazer aquela adaptação, colocar lá o Nicolas Cage no preto e branco com a tela. E pra quem assistiu o filme, gente, a primeira coisa que aparece, a segunda coisa que aparece no filme, né? Você bate o olho e fala, que legal, os caras estão fazendo a referência do filme de 31 lá, no 4x3, põe o Nicolas Cage pra ficar no lugar do Belo. Você tem um pouco, se faz um tempo que você viu o filme, você tem um pouco de dificuldade de associar. Nossa, mas como é que eles fizeram isso tão bem? Tá tão parecido, sabe? Tá tão... Aí você vai ver o filme em 31, não era. Era bem diferente do Bela Lugosi. Mas eu acho que o filme tinha caldo pra ser maior, inclusive. Eu acho que tem muita coisa muito espremida ali. E eles acabam espremendo nos diálogos mega expositivos, assim. Ultra mega expositivos. A Awkwafina tá lá pra ficar expondo o filme pra você. Eu acho que ela vai estar no próximo... Ela vai estar em Oppenheimer, certeza. O Nolan deve ter visto isso aqui e falado assim, não, eu preciso dessa pessoa. Preciso dessa pessoa comigo agora pro resto da minha filmografia. Porque a Awkwafina só abre a boca pra falar assim, nossa, é verdade, isso me lembra de quando meu pai morreu 5 anos atrás, assassinado por esta máfia criminosa. Nossa, eu odeio esse cara, porque esse cara estava presente no lugar tal, na hora tal, no dia que o meu pai foi assassinado. Aí aparece a irmã dela, que é a expositora 2. Fala assim, não é verdade. Na verdade, esse cara estava no canto esquerdo no dia que o seu pai foi assassinado, não no canto direito. Você tem que ser menos rebelde. E aí o filme fica com uma coisa meio expositiva do... Olha, eu preciso que você entenda, pelo amor de Deus, que essa é a policial que entrou na corporação pelo pai e o pai dela morreu e ela busca justiça e os policiais corruptos. Então, assim, tem certas banalidades do filme que eu não sei, parece que eles pegaram um conceito e aí eles quiseram expandir muito nesse pano de fundo meio nada a ver, vazio, assim. Tipo, gente, a mulher que só tá na força porque quer justiça pro pai assassinado pela máfia. Quantas vezes isso já aconteceu? E aí, assim, você pega do outro lado, você tem uma história legal pra caramba dos caras falando... Beleza, vamos falar um pouco sobre codependência e relacionamento tóxico, pegando um exemplo metafórico. Já que o próprio Drácula é uma crítica à aristocracia, por que a gente não faz uma crítica sobre relações de poder aqui, sem que ela fique muito pesada, que ela fique necessariamente horrível? Vamos pegar essa pessoa que tem, nas palavras do próprio filme, a autoestima baixa e vamos tentar entender por que ela se submete a esse tipo de coisa. E assim, é muito legal quando o Renfield enche a casa dele de quadro de autoajuda, começa a ler uns livros, assim, você dá muita risada daquilo. Então, no que concerne o Renfield e o Drácula, o filme funciona 200% pra mim. O entorno é que, nossa, fizeram de qualquer jeito, e uma falação, e pega o tropo mais banal que você achar aí, põe aqui, vamos lá e vambora. Mas eu acho o filme muito divertido, eu acho ele muito legal, eu acho que ele é muito violento no tom certo, e a gente também fica muito ligado em verossimilhança às vezes, não fala, gente, às vezes as coisas podem ser cartunescas mesmo, e não precisa fazer filme igual. Olha como que tá o peixe lá da Pequena Sereia, gente. Linguado, que vontade nossa de senhora. morrer. Que vontade de morrer quando eu vi aquele pôster lá do linguado. Pra quê, gente? Às vezes pode ser um desenho, um cartoon, não precisa ser tudo verossímil, não. Você pode fazer pra dar risada. Cinema é escape ainda. Cinema não é só Cavaleiro das Trevas o tempo inteiro, não. Ainda pode ser uma coisa de vinda do quadrinho, uma coisa que pode ser Roger Rabbit. divertida, que pode ser escatológica, sei lá, né? Então, em resumo, eu pensei um pouco isso do filme. Cara, então, primeiro que... Por que não tiveram essa ideia antes, né? Do Nicolas Cage fazer o Drácula, velho? Cara, é genial. Parece que ele foi feito pra fazer o Drácula. Eu já gostei de cara, assim, do filme, só da atuação do Nicolas Cage. Eu acho que funciona demais.
Mas é isso, eu tô nessa vibe também, de tudo que o filme se propõe a mostrar do Nicolas Cage e do Nicholas Hoult, pra mim funciona 200% também. Quando o filme começa, que a gente percebe que ele vai caminhar pra esse rumo, né, do relacionamento abusivo, da relação dos dois ali, tudo funciona. E o humor do filme, pra mim, funciona muito bem, até certo ponto. A Awkwafina, eu acho que ela fica meio deslocada ali no filme. Ela tem um humor mais físico, assim, mais de pastelão, assim, que eu acho que fica meio deslocado do humor que tava ali no texto antes, né? Mas não foi um grande problema pra mim, não. Pra mim, no geral, o filme é bem divertido. Mas quando ele vai pra história da máfia ali... Eu não gostei também muito das cenas de ação. Eu acho que eles tentam fazer uma coisa cartunesca e quando eles começam o filme com aquela coisa mais cartunesca, aquele estilo do ambiente ali do bar e todos os ambientes, assim, são meio cartunescos, né? E os visuais, os personagens, eu tava achando super legal. E funciona. Então eu também tenho a impressão que a ação regride. Que as primeiras cenas de briga do filme são melhores do que as últimas. Eu fiquei um pouco com essa sensação. Será que é orçamento, sei lá? E tem uma cena de ação que eu achei elas meio aleatórias, assim, que, tem que ter aqui, porque nós estamos fazendo basicamente o filme de herói aqui, e meio que eu achei elas jogadas ali, algumas. E meio mal executadas, meio que sem função narrativa. Mas, no geral, quando Drácula e Renfield funciona demais pra mim. Acho o filme bem humorado, assim, o humor funciona, o time cômico do filme funciona super bem. Eu achei um filme bem divertido, mas o que me tira mais foi um pouquinho das cenas de ação ali e a máfia. A história da máfia e os diálogos da Awkwafina, como o Luiz falou, pra mim não dá. Pra mim foi o que deu uma estragada. O filme, se ele tivesse ficado só naquilo, pra mim tinha sido perfeito, cara. Porque não chega a estragar o filme. Eu acho o filme bom ainda. Eu acho que ele me manteve, assim, me divertindo. Só que eu sinto falta do Nicolas Cage mais ali. Pra mim, tinha que ter muito mais Nicolas Cage nesse filme. É o que mais funciona. E aí, quando ele não tá, a gente não tá vendo a história ainda, se tratando da relação dos dois ali, dele e do Renfield, meio que eu perco o interesse, assim, na história, no restante. Aquela família lá não me convenceu, não. Achei super clichê, assim, aquela coisa. E o filme, ele vai nesse caminho, né, do absurdo. É tudo muito absurdo. Até por isso que combina muito, né, com a atuação do Nicolas Cage. Mas, não sei, acho que ficou meio deslocado. Eles têm um monte de ideias, assim, pra colocar no filme, só que não ficou muito bem executado tudo. Se eles tivessem se fixado ali só naquela primeira ideia mesmo de, beleza, vamos seguir a história dos dois aqui, desse relacionamento abusivo, do chefe aqui, do escravo, dessas pessoas aqui do grupo, acho que tinha funcionado melhor. Eu concordo totalmente quando o Lucas fala que é um filme de super-herói. Eu até eu escrevi a crítica pro RDM, eu comecei assim, falando que o Renfield é um filme de super-herói. Ele me lembra muito o arco, de novo, né? Tanto do Lego Batman, quanto do Lego Batman 2, né? Pra falar do diretor aí, que você tem aquilo, tem o herói, ele tem que passar por uma dificuldade, daí no final ele supera isso. É um arco muito comum em filme de herói, mas também me lembra sabe aquele Adrenalina com o Jason Statham? Que ele tem que ficar com o coração acelerado o tempo inteiro, né? E daí parece muito aquelas cenas onde ele cheira cocaína pra ficar aceleradão. Ele come lá um inseto, mesmo. E sai batendo em todo mundo, sai troçando Cara, e eu tudo. gosto desse filme. É aquela coisa que você não imagina que você vai gostar e você gosta. Porque é tão absurdo o Adrenalina, né? É tão absurdo, é tão ridículo, que não tem como você ver aquilo e não rir, não gostar. Fala, gente, que merda é essa, cara? Ele pega uma bateria de carro e se dá um choque pra ele poder continuar brigando. Não, amigo, que isso? Nossa, eu não teria feito essa associação, mas eu acho que você tá certíssimo. E a parte dos lobos ali realmente foge muito. As cenas que é só a família, eu ficava, cara, pra que isso? Volta lá pro resto. Eu quero ver o arco do Renfield, eu quero ver Nicolas Cage. Para com essa família aí. Deixa eles em segundo plano. A gente não precisa ficar vendo eles interagindo entre eles. Sabe? É umas cenas que daí me soaram desnecessárias, né? Não precisa estar no filme isso. E a primeira aparição da Bela Francesca Lobo é assim... Cara, o filho dela tá lá sentado e ela tá dando umas voltas e ela tá falando assim: meu filho, como você acha que nós, os lobos, nos tornamos a família mais perigosa da cidade? Gente, meu Deus do céu, sabe? Clichês, a assim, Shonda Rhimes ia olhar aquilo e falar assim: gente, isso aqui tá muito novelesco, não tá não? Sabe? É uma coisa... Gente, eu queria aproveitar o momento que a gente introduziu a família dos lobos e perguntar pro Braga de onde surgiu os lobos como
principais arqui-inimigos dos vampiros, assim. O que acontece? Porque, tipo assim, obviamente é uma piada, né? Com essa coisa de vampiros versus lobos, versus, enfim. Qual foi a primeira associação, assim? Porque não existe, né? Nos filmes originais, a associação que se faz é que os lobos, na verdade, eles são amigos do Drácula, né? Eles ajudam o Drácula, tipo assim, a caçar as pessoas que estão chegando perto do castelo e tal. Você sabe falar se tem algum filme, assim, que, tipo, foi o primeiro que colocou os dois em conflito? Porque tem, na minha cabeça, o primeiro que vem é aquele Anjos da Noite. Não, Nossa. aquele Anjos da Noite, né? Alguma coisa assim. Anjos da Noite. E assim, e tem essa pegada, né? Tipo assim, eles colocaram uma família que são os lobos, mas eles não são necessariamente os lobos. Será que Renfield vai ter continuação? Será que porque eles deixaram as pontas soltas? É uma família que chama os lobos. Se o filme fizer sucesso, vira uma franquia e a gente vai ter os lobos virando lobo aí, sei lá, sabe? Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Por que eles insistem nessa coisa que é muito mais contemporânea do que clássica, né? De introduzir esses arco-inimigos que no Crepúsculo tem muito, né? Que a gente sabe. Depois do Crepúsculo, não tem mais como você colocar vampiros e lobisomens como amigos, né? Mas sim, você tem o Anjos da Noite e tem o Van Helsing, né? Aquele com o Hugh Jackman. Porque o Van Helsing é um lobisomem e também tá enfrentando vampiro, né? Cara, eu esqueci de Van Helsing. Lá no... Quando eu era moleque, quando eu era adolescente, eu adorava Van Helsing. Eu joguei até o jogo de PS2. Nossa, é horrível, eu assisti de Sim, novo eu pra sei você que é uma ver. bosta. Lá na nossa infância, é ótimo na nossa infância, mas depois eu fui rever, eu falei assim, gente, por que a gente quero deixar gostava guardado disso? aqui no coração. Deixa guardadinho, deixa. E eu tava até procurando se tinha algum da Universal, porque a Universal tem, né, o Drácula versus Frankenstein, o lobisomem tá no meio lá. Eles colocam o lobisomem pra lutar com o Drácula acho que no Caso de Drácula ou no Fantasma de Drácula. Um desses filmes aí genéricos que depois a Universal fez, eles colocam. Mas até no próprio livro Drácula tem algumas histórias em que os vampiros podem virar lobos, né? Além de morcegos. É uma pira muito contemporânea, como você falou. É muito recente essa disputa entre lobisomens e vampiros, mas sem dúvida o Crepúsculo que foi o mais... concretizou. Consolidou isso, né? Que consolidou essa rivalidade. Porque aqui também não é rivalidade, né? Aqui o Drácula tá trabalhando com os lobos. Eles se aliam aqui. Não, e vocês também têm a impressão de que esse filme não existiria se a gente não tivesse Deadpool antes? Eu acho que eles vão muito numa pegada, claro, não de ser escatológico, nem dos palavrões, de ser um Deadpool PG-13, assim. Eu sinto muito que é um filme que só é possível porque o Deadpool funcionou e deu dinheiro. Vamos ser sangrento mesmo, vamos colocar o nosso protagonista pra matar gente a rodo, que mata a polícia, mata a máfia, mata todo mundo. Deadpool encontra Netflix. É meio assim mesmo. O Deadpool da Netflix seria assim. Perfeito. Exato. É exatamente isso. A personagem da Awkwafina, pra mim, é assim, saiu da Netflix. Ela é um algoritmo da Netflix. A forma dela expor os diálogos, como o Luiz estava falando, como ela ajuda a conduzir a história, né? Porque nas séries e nos filmes da Netflix tem muito essa coisa assim de tem um personagem que vai explicando pra você, pro espectador, qual é o conflito principal na tela e vai te conduzindo até um final ali minimamente satisfatório. Eles têm aqui, só antecipando um pouquinho o final, assim, aqui não é 100% satisfatório com relação ao Drácula, porque o Drácula é um personagem que nunca morre. Então, eu acho que ela não conclui 100% a história, mas justamente pra deixar essa pontinha, eu acho que tem um pouco a ver com esse jeito meio Netflix de fazer história, de a gente vai fazer uma história divertida, muito bem explicadinha, pra ser digerida por todo mundo, e aí a gente termina de uma forma meio genérica, e se der muito certo, se fizer muito dinheiro, a gente vai lá e refaz, a gente vira a franquia e aposta mais nisso. E a gente, quem sabe, consegue mais horas com o Nicolas Cage, que provavelmente eles tinham, assim, 8 horas pra maquiar e 1 hora pra set. Porque, né, tem essas loucuras também de set de gravação. Que os caras são muito estrela, eles entram no set, sei lá, com X tempo de maquiagem e figurina, etc. E gravam pouquíssimo, né? E o Nicolas Cage, ele tem cacife pra fazer isso, sabe? Ele tem cacife pra falar, eu quero gravar, sabe, 1 hora e vazar. Eu tenho a sensação de que foi muito isso, assim, alguns rolos de produção mesmo. Por isso que o Luiz sente essa mão. A gente tem tanto tempo com o Nicolas Cage.
Então faz uma história em volta pra proteger o astro que a gente tem. Pega o Nicholas Hoult, coloca ele aqui pra segurar o filme, constrói uma história secundária pra ajudar a fazer um estofo. Eu sinto Mas, que assim, tem umas coisas assim muito de produção Tem cara de filme de produtor, eu quis dizer isso, mas não tem nada na filmografia do Chris McKay que indique alguma coisa diferente, né? É o diretor da Guerra do Amanhã e do Lego, gente. O Lego, ele tem uma proposta, o Lego Batman, né? Não do Lego Movie. Ele tem uma proposta, não preciso falar qual que é a proposta do Lego Batman, né? Mas a Guerra do Amanhã é a proposta do eu vou fazer o filme mais genérico possível pra ter um mega blockbuster. Eu quero aqui o meu mega blockbuster da Amazon que todo mundo vai assistir. Eu vou fazer uma puta de uma propaganda e pra ser acessível pra todos os fãs de Denzel Washington do país, do mundo. É isso assim, sabe? Ó, beleza, vamos botar o cara aqui na guerra lá contra o inimigo no país e é isso aí. Vamos pegar o ator mais genérico que a gente achar, vamos pegar o filme mais genérico que a gente achar e vamos mandar bala. Então assim, na filmografia não tem nada que indique que o Chris McKay não veja as coisas com olhos de produtor. É a mesma coisa de a gente falar do diretor de King Richard, por exemplo. Você olha lá King Richard, tá, ok, tá, é isso aí. Então, um filme claramente feito dentro de uma caixinha, de um jeito. E assim, isso sendo considerado, como o filme é estruturado para meio que parecer um filme de produtor, para ser extremamente comercial, tem algumas coisas que se destacam no filme, algumas coisas que vão na contramão disso. Eu acho que as cenas de ação, principalmente as primeiras, elas não são muito tradicionais, elas são bem boas, tem uma coisa meio John Wick de angulação de videogame ali também na câmera em alguns momentos, sabe? Que é muito legal, ajuda no fator cartunesco de ser tudo absurdo demais para compreender. Eu lembro que o Braga falou mal do sangue de CG, e realmente, sangue de CG, né, gente? Você tá destruindo tudo ali, é aquele splash, assim, de computação gráfica, pelo amor de Deus. Mas, assim, as primeiras cenas de ação são muito boas, eu acho o último ato qualquer coisa, assim, especialmente na ação. Gente, a facilidade com que eles entram naquela casa da máfia mais poderosa e assustadora da cidade. Eles vão na porta da frente. Eles vão na porta da frente e abrem a casa. E não tem um guarda, não tem um segurança, o pessoal tá todo dentro da casa. Sabe? É uma sensação de corre, isso aqui não é importante, não. Eu preciso colocar ele lá no Drácula pra encarar o Drácula, tá ótimo, corre isso aí, foda-se. Mas assim, eu tava falando das coisas que fogem do filme de produtor, né? Eu acho que as primeiras cenas de ação, claro, e a maquiagem. Porque acho que a gente não pode encerrar aqui sem falar da maquiagem. Porque, assim, vários momentos que... Já que a gente tá falando mal da Netflix, que a Netflix usaria CG sem nem corar, o pessoal aqui faz prático. O pessoal aqui faz maquiagem e falando evidentemente do Nicolas Cage, sabe? Falando do Nicolas Cage em específico. E eu acho que até um pouco... Em termos de espectador, é um pouco contraproducente o que eles fizeram, porque a maquiagem mais chamativa do filme é a primeira. Na medida que o Drácula vai se recuperando, a maquiagem é menos impactante. Você fica menos assustado e movido por aquilo ali do que quando ele tá queimado, que é na segunda cena do filme. Cara, quando mostra a cena dele todo queimado, você fala assim... Cara, que trabalho incrível de maquiagem aqui. Incrível, Não, incrível. muito bom, mas é nos primeiros 15 minutos de filme. Nem na medida que ele vai recuperando, a maquiagem é boa. É muito legal o que a maquiagem faz com ele completo, inteiro. Mas a maquiagem mais impactante é no começo do filme. Talvez eles pudessem ter destruído ele de novo, ter destruído ele de outra maneira no final, pra gente ficar assim, porra, sabe? Pra gente ter algum shot... tão bom quanto a gente tinha no começo. Mas eu acho o trabalho de maquiagem dele incrível. Do Nicholas Hoult é mais assim, beleza, ele começa a ir pra autoajuda, vestir umas roupas coloridas, ele vai ficando menos pálido. É só isso, assim, é os inimigos da palidez. Menos lápis no olho. Mas o Nicolas Cage tá... e o lápis. Ele vai parando de ouvir My Chemical Romance e vai pro indie rock mais assim, sabe? Uma pena. Mas o Nicolas Cage tá maravilhoso. Inclusive assim, o Nicolas Hoult, eu acho que pra escalar ele pra esse filme aqui, assistir O Meu Namorado é um Zumbi, cara. Ele tá, assim, assistir e falar, cara, é ele, põe ele lá, pálido, e é isso, cara. Eu lembrei muito desse filme, e é um filme que eu nunca vi tudo, inclusive, eu já vi ele picotado, assim, na TV. Meu Namorado é um Zumbi, mas não tem como, quem já viu o Nicolas Hoult nesse filme, lembra muito ele. Concorda sobre a maquiagem, Braga? Pô, concordo total. Pra mim, como eu falo, sangue de CG não dá pra perdoar em momento nenhum, assim. Ainda mais as cenas que tem a Awkwafina tá voando sangue e ela não se suja nem um pouquinho. Ela tá voando sangue na direção dela e nada acontece. Mas na maquiagem do Drácula eles acertaram muito. Eu gostei muito dos dentes
pontiagudos ali do Nicolas Cage, deu uma visão legal. E as cenas que o Luiz citou, dele queimado, ele se regenerando, são muito boas. Tem uma outra que parece que ele tá todo cortado, assim, né? Nesse quase recuperado, que também eu achei muito legal o conceito. Nisso eles acertaram demais. A maquiagem do Drácula tá ótima. Eu acho que foi, pra ele ficar completo, foi uma coisa meio homenagem ao Bela, né? O filme de 31 é maravilhoso, mas ele não é da maquiagem gore, né? Você tá falando de outra época, de outra coisa. Então, assim, quando ele tá todo aristocrata, ele tá mais parecido com o Drácula do Bela Lugosi. Então, ele tem que ficar mais clean, assim, né? Mas já que você tá modernizando a história, você poderia dar um outro jeito de colocar uma maquiagem mais gore no final também. Eu fiquei muito com essa impressão de que a gente viu o melhor do trabalho de maquiagem no começo do filme. Enquanto espectador, isso é meio decepcionante, né, digamos assim. A maquiagem vai ficando menos chamativa na medida que o filme vai indo em direção ao clímax. Então você fica nessa espécie de contraponto. E ainda assim, a maquiagem é ótima, especialmente os dentes, é incrível. E assim, como essa maquiagem escolhida, especialmente por causa dos dentes, ela combina com o jeito do Nicolas Cage atual. E eu acho que isso tem que ser falado, porque pra quem não assiste muitos filmes do Nicolas Cage, ninguém sabe se o Nicolas Cage é bom ou não. Você já chegou nessa parte de Community, Braga? Você lembra que o Thiago te fez assistir Community, né? Tem um episódio de Community que é só sobre... É uma aula na faculdade sobre Nicolas Cage, bom ou ruim. E aí o objetivo é assistir 10 filmes do Nicolas Cage até o final da semana e chegar com uma conclusão, com um trabalho pro professor pra dizer se o Nicolas Cage é bom ou ruim. E aí o personagem de Community que tá fazendo isso enlouquece, porque ele não sabe dizer. Porque aí uma hora ele tá vendo a lenda do tesouro perdida, e outra hora ele tá vendo o peso do talento, e outra hora ele tá vendo Pig, aí outra hora ele tá vendo o Wicker Man. Então, tipo assim, ele nunca sabe dizer se o Nicolas Cage é bom ou não, porque o Wicker Man é horrível, a atuação do Nicolas Cage. Aí você pega o Renfield, por exemplo, e ele vai bem, porque combina. Pig combina total com o tipo de atuação dele. Então, você não sabe dizer... O Nicolas Cage faz tanto filme, ele tem tão pouco filtro pro que ele vai fazer, que você nunca sabe dizer se ele vai... Assim, será que ele vai atuar bem ou não? Será que o filme é bom ou não? Será que vai funcionar ou não? Essa questão da maquiagem piorando é meio no sentido do filme inteiro, né? Ele vai perdendo ritmo, né? Vocês falaram as cenas de ação. Acho que tudo vai ficando menos interessante no terceiro ato, né? Inclusive a parte de atuação, né? Eu gosto muito do começo, da relação do Renfield com a policial lá, que a Awkwafina faz, mas eu acho que em alguns momentos ela tá muito Shang-Chi, né? Ela tá parecendo muito aquela personagem que ela faz no Shang-Chi, em trejeitos, no modo de falar. E daí quando ela tá sozinha eu acho menos interessante. Mas eu gosto da interação dos dois. Eu acho engraçado os diálogos entre os dois. Mas depois daí fica isso, né? O que vocês já comentaram. É uma personagem muito expositiva. Quando a gente sai dos Nicolas, né? Dos dois Nicolas ali, o filme fica bem menos interessante. E é pra gente ser o filme atira pra muito lado, né? É pra ser meio buddy cop também, né? Até essa parte de máfia é pra ser um filme meio buddy cop. É um buddy cop diferente, porque o cara aqui é um assassino e tal. Então ele também tem essa pegada de Anjos da Lei no meio, assim. O do Jonah Hill com o Channing Tatum é surpreendentemente bom. Aquele filme, você olha o elenco, você olha a pegada, você não dá nada pelo filme. Aí você vai assistir e fala, caramba! E aí o filme, eu acho que o filme quer atirar pra todo lado. Ó, a gente vai ser Drácula e a gente vai ser buddy cop e a gente vai ser, sei lá, várias coisas ao mesmo tempo e vai fechar o filme em 90 minutos. É uma coisa que parece que não... Sabe, não sei, ele quer fazer vários direcionamentos e ele acaba ficando raso em vários deles, talvez em todos, né? E acaba não direcionando o filme pra onde o filme deveria ir. Os caras estão preocupados em fazer a maquiagem pra valer ao invés de fazer em CG, e aí eles não aproveitam quase nada do Nicolas Cage em termos de história, em termos de colocar ele em tela, de a gente ver, de a gente temer, de a gente tá em cima daquela relação entre os dois. Ela é sempre muito, acho que o Gusta falou isso hoje, ela é sempre muito paralela, ela corre em paralelo com a história principal do filme, entre aspas, que é a máfia, que é horrível. Então, assim, dá uma virada, né? Faz o filme virar mais pra relação do Renfield com o Drácula e menos pra parte dele que não funciona. Geralmente o CGI é pra economizar tempo, pra economizar dinheiro, que os caras fazem com fazer o efeito em CGI ao invés de maquiar. Então, se você vai na escolha da maquiagem mais forte, de fazer a maquiagem mais gore, ao invés de usar o CG pra fazer o gore, significa que você tá dedicando pra fazer aquilo ficar bonito, fazer aquilo ficar legal, fazer aquilo ficar atrativo pras pessoas. Então,
por que você sente isso muito no começo do filme e você para de sentir no final? No final você sente que eles estão só correndo com a história. Isso me incomoda um pouco quando você termina Renfield, assim, sabe? O final é tão apressado. Ah, beleza, ficou tudo bem aqui. Eu catei um sangue lá, todo mundo que morreu não morreu. O filme é super gore, mas ninguém morre. Né? E ninguém se suja, é super gore, mas nada tem consequência. Ninguém morre, ninguém se suja. Nem a Marvel faz isso mais, gente. Acorda. As pessoas morrem até na Marvel, sabe? Não vai morrer nos outros filmes, num filme que quer se vender como gore, né? Desse jeito. Então, assim, eu acho que a conclusão do filme é absolutamente broxante. Um filme que vai caindo de qualidade. O resultado final é divertido, mas você sente que ele vai caindo de qualidade ao longo da duração dele, né? Não, esse final é bem não corajoso, né? Você ressuscitar todos aqueles personagens, tudo bem, eu entendo que eles querem fazer uma piada final do cara que foi ressuscitado, agora, né, tá traumatizado, porque tem várias piadas com aquele personagem nesse sentido, né, de não tá entendendo o que tá acontecendo, tá assustado com tudo, mas, pô, você ressuscitar todo mundo ficou muito forçado. Não, e o tanto que ia ser legal ele chegar naquela última cena e ele tá num outro grupo de apoio. E você fala assim, não, ele tá num outro grupo de apoio, porque todo mundo morreu, ele não tá no mesmo grupo de apoio. Aí não, aí vira o suco da ultra exposição de novo. Fala assim, não, nossa, que bom que você nos trouxe o sangue do Drácula pra ressuscitar a gente. Só pra fazer uma última piadinha, um último comentário lá do cara que viu o outro lado e ficou desesperado. Mas o argumento funciona, sabe? né? Eu ia falar justamente disso. Funciona. Que o filme, quando você vai pegar o argumento central do filme, ele é justamente sobre, voltando lá na explicação do porquê esse filme existe, né? Relações tóxicas e como a gente vai sair dessas relações tóxicas, né? Ele entra num grupo de apoio, antes ele tentava fazer isso sozinho, só que ele não conseguia. Então, a partir do momento que ele entra em um grupo de apoio, ele consegue ver que existem pessoas na mesma situação que ele. Por mais que a situação dele seja a mais extrema de todas e ele nunca possa falar sobre aquilo, existem pessoas passando pela mesma situação. E é uma piadinha ali com o Clube da Luta também, né? Eu sinto o filme começar igual, começa Clube da Luta e tal. Tem um pouco... É exatamente Clube da Luta aquilo ali, né? Você entra num grupo de apoio pra poder sair de uma situação de extrema depressão. Inclusive, não tem como o ambiente de vampiro não ter essa temática, né? Da depressão. Porque se você tem vida eterna, quais são os seus objetivos, o que te motiva na vida. Então eles acabam trazendo também à tona esse tipo de argumento. E aí ele fala, eu preciso sair dessa vida, vou pra um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas aquelas pessoas ali também são porre pra ele, principalmente o líder deles, que é tipo aqueles coach que fala e não fala nada. Então você fica irritado com o coach, você não quer que ele siga os conselhos do coach. Acaba que ele tem um insight e ele por si próprio, assim, aquela coisa meio self-made, ele mesmo vai atrás de uma solução pro problema dele. Só que quando ele sozinho tenta resolver, ele também não consegue. Então, a gente tem a personagem que vai contracenar com ele, que é da Awkwafina, pra poder mostrar que juntos somos melhores. Então, vai construindo essa coisa, tipo assim, você só vai conseguir sair dessa se você tiver alguém que você confia, que você pode contar as coisas, que você pode ser um confidente. O verdadeiro Renfield são os amigos que a gente fez pelo caminho, né? Aí cria uma tensão sexual meio forjada, assim, né, dentre os dois, meio estranha. E aí, no final, ele ressuscita essas pessoas justamente pra mostrar que ele tinha o poder de fazer isso, o filme já tinha mostrado a ferramenta que dava pra fazer isso, então não fica fora de contexto, fica um pouco sem coragem, ok, mas ele não tá fora da estrutura de roteiro porque tem essa possibilidade lá dentro. Eu acho que faz sentido porque as únicas pessoas que ajudaram ele e que poderiam continuar ajudando ele sair daquela fossa, estão ali de volta por ele. Apesar de eu, como espectador, eu não gostei daquelas pessoas, assim, eu não senti, não gostei muito daquele líder lá, ele ficou uma coisa meio pregação, mas eu acho que é até proposital, pra mostrar que às vezes as pessoas que te ajudam não são necessariamente pessoas que, sabe, vão bater de personalidade exata com você, são só pessoas que estão dispostas a te ajudar, pessoas que vão olhar pra você de verdade, pra quem você é, porque não tinha ninguém que conhecia melhor o Renfield do que o Drácula. Só que ele conhecia tão bem que ele fazia né? da personalidade... ele fazia desse conhecimento que ele tinha uma escravização, como o Lucas falou. Ele acaba se confundindo pela quantidade excessiva de temas que ele tem, mas eu acho que o argumento central do filme tá por aí. Ele caminha ali por aquele grupo de apoio, pela relação com o Drácula, que é interpretado pelo Cage, e como essa fonte de apoio vai vir da menina que também tá traumatizada por
pra um outro problema pessoal dela. Aquela irmã dela que quase não aparece, não tem nada a ver. Aquele final, né? Da irmã dela. Eu preciso salvar a minha irmã. Mas, gente, que irmã? Quem que é essa menina? A irmã aparece 2 minutos tem a ver no com o filme? Tem uma coisa muito louca que é assim, que é o sangue do Drácula salva a vida das pessoas. Mas pra salvar a vida da irmã, a Aquafina teria que se juntar ao Drácula. Mas ao mesmo tempo, quem bebe o sangue do Drácula tem consequências zero. Ninguém passa mal, ninguém fica imortal, ninguém fica não sei o quê. É o elixir da vida. O tropo mais banal de todos. Curando as pessoas, é só tomar que acabou. Nossa, nem fala. É só tomar que acabou, sabe? Tá de boa, assim. Enfim, o filme fica muito, muito, muito pouco corajoso quando ele acaba, quando ele vai concluir as amarras dele. Ele vira uma espécie de comédia romântica, assim, e viveram felizes para sempre, que é um pouco decepcionante e não combina nem com o tom do filme. Porque você vai ser tão gore se você não vai levar em consideração a morte? A maior parte dos policiais que ele destroçou, que ele esquartejou, tava só trabalhando também. Sim. E aí? Beleza? Ficou por isso mesmo? Não, beleza. Ressuscitei meus amigos aqui, tá ótimo. Então, o filme, sabe, se ele tivesse continuado no tom que ele tinha no primeiro ato, ele não teria o final que ele tem. Eu tô com gosto. Eu acho que esse finalzinho dele ressuscitar o pessoal, ele funciona, assim, na narrativa, na proposta que o filme tem lá do começo, assim. Eu acho que ele consegue fechar o arco ali do Renfield. O final a história do Renfield, como ela se fecha, eu acho que funciona. O que eu acho que é o problema é como as coisas vão se enrolando ali do meio do filme até o clímax ali, até a cena da mansão lá dos lobos. Ali eu acho que é clichê atrás de clichê, um monte de cena de ação jogada, tentando fazer um buddy cop. Mas o arco do Renfield, eu acho que eles vão lá no finalzinho e falam, não, vamos fechar ele aqui, vamos... encerrar essa jornada dele aqui por onde que pensa, apesar de realmente não ser corajoso. Sabe uma outra coisa que me lembrou o Deadpool? Só que o Deadpool até faz piada com isso. Quando o Deadpool é levado pra mansão do Xavier, na mansão dos X-Men, e aí ele entra e fala assim: nossa, tá vazia essa casa, né? Faltou dinheiro? Fala assim, não deu pra gente contratar o McAvoy, nem não sei o quê. Ele fala isso no texto, né? E aí mostra a cena, eles estão todos no armário, escondidos, porque o Deadpool tá na casa. Ele ainda consegue fazer piada com isso, né? Aí você entra os caras na máfia mais poderosa da cidade, eles entram naquela casa, naquele saguão daquela casa, e tem, 5 pessoas lá dentro. E aí o filme não se dá a oportunidade de falar assim, não, faltou orçamento pra gente fazer uma mega cena de ação no final do filme. Você entra e tá vazio. Eles entraram pela porta da frente e não tem ninguém. Quem vai receber eles é o filho da mulher, é o próximo chefe da máfia. Então, assim, eu acho que o filme não só foi perdendo coragem, mas ele claramente foi um orçamento descontrolado. Falou assim, a gente gastou tudo pra fazer o Nicolas Cage queimado aqui, agora a gente vai ter que fazer nossa última cena de ação com um pastel e um guaraná de orçamento. Nem buffet vai ter pros extras aqui quando acabar. Mas são 5 pessoas com poderzinho, né? Eles colocam lá umas pessoas... Olho amarelo de CG. Com o olhinho amarelo lá pra lutar e tal. Eu acharia muito legal se eles tivessem continuado na pira John Wick, né? E ele tivesse que enfrentar uma galera dando tiro e tal, e vai na mansão. Uma coisa meio John Wick, assim. E pro final, eu acho, assim, concordo com vocês ali, que dentro da proposta do filme funciona, mas eu ia achar muito mais engraçado se ele tivesse fundado o próprio grupo de apoio, sabe? No final tá ele com um novo grupo e ele sendo o coach, assim, porque o uso do sangue do Drácula me incomoda um pouco, mas daí de coisa de ser chato mesmo, né? Porque, cara, sempre ficou estabelecido que se você tem um contato com o sangue do Drácula, alguma coisa vai te acontecer. Exatamente. Então eles podiam ter pelo menos usado isso pra, sei lá, puxar uma continuação, mesmo que não tenha, eu acho que não vai ter Renfield 2, acho que nem deve ter, mas podia ficar aquela coisinha aberta, né? Tipo, eita, talvez eles tenham usado esse sangue do Drácula de uma forma um tanto quanto irresponsável. E essa galera aí vai virar vampiro, vai desenvolver já que é um filme estranhos. de super-herói, né, Braga? Tem uma cena pós-créditos com alguém tendo algum ataque, assim, sabe? Alguém mudando a cor do olho. Ia ser legal, sabe? Deixa pendurado pra ter uma continuação e mostra que, a gente tem consciência de que a gente apresentou um final muito sem consequências reais pra vocês. Então, vamos deixar essa ponta aqui de que talvez não esteja tudo bem, sabe? O filme acaba com, tá tudo bem. Beleza, tá tudo bem, ótimo. Porra, né? Muito que bem. Então, saldo final...
começar pelo convidado, assim, fazer um resumão. Saldo final de Renfield é um filme positivo, é uma recomendação para as pessoas. Com certeza, eu acho que vale a pena assistir, porque você se diverte muito, dá umas boas risadas, mesmo com seus problemas, é um filme que diverte, né? Eu acho que se a gente pensa muito no filme, a gente, né, começa a sinalizar e ver melhor os problemas, mas na hora que você tá assistindo, você dá risada, embarca junto, então eu acho que vale muito a pena assistir, sim. Lucas. Super vale a pena. O filme, apesar desses problemas, ele ainda consegue ser bem engraçado, divertido. Enquanto tem Nicolas Cage e Nicolas Hoult em tela, funciona super bem. Gosta? Energia, né, gente? A gente precisa de filme com energia de vez em quando. Eu gosto dessa coisa meio caótica, meio engraçada, meio sanguinolenta. Eu adorei esse começo meio trio elétrico, Daniela Mercury, que você fez. Assim, a primeira palavra que você falou, energia, né, gente? Pô, legal. Só cuidado aí com essa quantidade de energia que vocês estão tomando, tá, gente? Porque se for igual ali o que o Nicolas Hoult colocou na mesinha, na jarra, cuidado. Vai lá assistir. Ainda deve ter no cinema aí, em vários cinemas, e já em streaming, né? Esse filme aí vai ter ainda muito marketing em cima pra rodar. Concordo com vocês plenamente, nada a acrescentar sobre isso. Vá assistir se possível. Se não conseguir ir ao cinema, tem outros meios também. Já tem outros meios por aí. Braga, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente, cara. Foi muito legal, achei muito legal o tópico, muito legal que você se disponibilizou. Fala aí um pouco sobre o RDM, sobre todos os projetos que vocês estão fazendo. Na semana que a gente tá gravando, foi ao ar o episódio 400 de vocês, hein? Não é? Parabéns, inclusive, não é pouca coisa, não. Fala um pouquinho sobre o RDM, sobre qualquer projeto, qualquer coisa que você queira falar, o espaço é seu. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Luiz. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Sempre legal tá participando, ainda mais quando é pra falar de vampiro, né? Então, agradeço muito vocês pelo convite. Desculpa aí pelos percalços, né? Que a gente teve que remarcar e tal, e marcou num horário maravilhoso. Eu tô realmente muito feliz de estar podendo gravar domingo de manhã. Eu sou muito matutino, né? E geralmente podcast a galera faz aqueles convites, aqui ó, 11 horas da noite. Você fica, pô, galera, calma aí, né? Então, domingo de manhã tô muito feliz. Obrigado pelo convite. E vocês podem me achar aí pelas redes sociais do RDM, né? RDMcast, República do Medo no Instagram. E vou fazer um jabazinho então, porque eu tenho um livro sobre vampiros que é a minha tese de mestrado, né? Então, se alguém tiver interesse, pode procurar Vampiros na França Moderna, já aparece ali. Ótimo. Chamamos o convidado certíssimo para falar sobre o tópico de hoje. Valeu. E agora é com vocês. Já assistiram Renfield? Gostaram? Qual o seu filme de vampiro favorito? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Braga. Tchau, gente. Brigadão. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Come and get your love, com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.